చేకూర్చు విధము తెలిసి విశ్వ శాంతిని చేకూర్చు విధము తెలిసి సంకుచిత భావములనెల్ల సమయజేసి సమత నేర్పెడువాడే సద్గురుండు సమత నేర్పెడువాడే సద్గురుండు విశ్వశాంతిని చేకూర్చు విధము తెలిసి సంకుచిత భావములనెల్ల సమయజేసి సమత నేర్పుటయే కాదే సమత నేర్పడువాడే సద్గురుండు సమత నేర్పెడువాడే సద్గురుండు. O processo pelo qual o estabelecimento da paz é trazido aqui para este mundo, e também o processo que reduzirá todos os sentimentos mesquinhos. E aquele que ensina esta igualdade é o verdadeiro mestre e a verdadeira forma da educação. Neste mundo físico, transitório, os professores devem familiarizar-se com os acontecimentos à sua volta e passá-los adiante aos estudantes sob sua responsabilidade. De todas as eras, é nesta era de Kali que técnicas fáceis são adotadas. Esta é a era de Kali, a ideal para a redenção da humanidade. Há muita inteligência. Nesta era de Kali, encontramos milhares e milhares de faculdades e centenas de universidades voltadas para o processo do aprendizado. Há muitas técnicas fáceis para se ganhar dinheiro. Apesar de todas as facilidades, o homem não tem paz, não é feliz e não descansa. Qual é a razão por trás de tudo isto? O professor deve compreender, analisar e só então ajudar a esclarecer os objetivos. Neste mundo, alguns acham que dinheiro é muito importante. Alguns acham que o valor da educação reside nisto. Alguns também acham que é o poder da inteligência que é o objetivo da educação. De acordo com o Swami, o poder da riqueza, o poder da inteligência e da educação são sinais de fraqueza e não de força. Só o caráter é a verdadeira força. Junto com o caráter, só o comportamento levará o homem a posições elevadas.
ఇన్ని అనుకూలములు ఉండినప్పటికీ Apesar de todas as facilidades, não há paz nem segurança. A razão disso é a má conduta da humanidade. దుర్నడతలే దీనికి మూల కారణం. గుణముతో కూడినటువంటి నడత Há um amplo escopo para a paz e a felicidade se houver virtude e conduta. సౌఖ్యమును అనుభవించడానికి ఎంతైనా అవకాశం ఉంటుంటాయి. విద్య విద్య Educação sem caráter é como uma fruta sem suco, ou como uma vaca que não fornece leite. కానీ లోకములో విద్యావంతులు ఎంతమంది లేరు? Há muitas pessoas instruídas neste mundo. మేధావులు ఎన్ని వేల మంది లేరు? Há milhares e milhares de intelectuais. తెలివితేటలు కలిగినటువంటి వారు లక్షలకు కలరు. Há milhões e milhões de pessoas inteligentes. ధనవంతుల లెక్కలేదు. São muitas as pessoas ricas. ఇన్ని ఉండి కూడాను మానవులకు Apesar de tudo isto, já que não há caráter e conduta apropriados, o país passa por tanto sofrimento como se vê hoje em dia. అవస్థలకు గురి కావలసి వచ్చింది. పూర్వపు మహనీయులు శాంతి భద్రతను దృష్టి యందుంచుకొని As almas nobres de antigamente não perdiam de vista a paz e a segurança em suas mentes e as difundiam convenientemente. దేశములకు భద్రతను అందిస్తూ వచ్చారు. Os nomes destas nobres almas estão gravados indelevelmente nos corações dos Balatias. చెదరని చిత్రములు గాని Qual a razão? A principal razão por trás de tal impressão indelével são suas condutas e suas virtudes. కనుకనే ఈనాటి అధ్యాపకుడు ఆచరణ రూపమైన Se um professor só ensina após colocar em prática seus ensinamentos, ele estará estabelecendo um ideal neste mundo. తగినటువంటి ఆదర్శాన్ని అందించిన వారవుతారు. ఆచరణ రూపమైన ప్రచార ప్రబోధములు లేనప్పుడు Apesar de tantos livros, se houver um mero ensino sem a prática, ninguém poderá gerar qualquer mudança. కూడాను ఏమాత్రం కూడాను మార్చలేరు. అధ్యాపకులు Um professor é uma luz brilhante para o mundo. జ్యోతులు. ఈ జ్యోతులు Se este lampião se acende e ilumina o tempo todo, ele será capaz de acender os outros lampiões. Caso um estudante se arruine, só um fica arruinado. Caso não haja comportamento e conduta adequados no professor, muitos estudantes serão arruinados. కనుకనే ఈనాటి విద్యార్థులు O professor é o principal responsável pelo fato de os estudantes se arruinarem atualmente. అధ్యాపకులు చక్కగా Um professor pode ensinar bem. అర్థమయ్యే రీతిగా Ele pode ensinar direito. Ele pode apresentar métodos fáceis. ఆ నిరూపించేటువంటి అధ్యాపకుడు ప్రబోధించేటువంటి Se um professor meramente ensinar, sem pôr em prática, e se a sua conduta não estiver de acordo com o que ele diz, ninguém o seguirá, ninguém o levará em consideração. దీనిని పాటించరు, దీనిని లెక్క చేయరు. దీనికి ప్రభుత్వమే కాదు, ప్రజలైనా కానీ ఎన్ని విధములైనటువంటి యొక్క ధనమును వ్యయం చేసినప్పటికీ O governo ou as pessoas podem gastar muito dinheiro, mas não é possível desenvolver valores humanos. వీలు కాదు. Os valores humanos não podem ser obtidos de um texto, nem fornecidos por qualquer companhia. Não podem ser presenteados por amigos, nem obtidos no mercado. అది హృదయం నుండి ఆవిర్భవించే Eles são uma atitude natural que provém do coração. అది హ్యూమన్ వాల్యూ అనగా మానవతా Os valores humanos são inatos junto com este nascimento. తనకు ఆవిర్భవించినటువంటిది. ఈ Dizemos EVH, significa Educação e Valores Humanos. O que quer dizer educação? గ్రంథ పరిచయమా? Seria familiaridade com os livros? కాదు. Não. Education means not only Educação não é mero conhecimento, é ação. ఆచరణలో పెట్టేటువంటి హ్యూమన్ వాల్యూ మానవతా విలువలు. A verdadeira educação em valores humanos significa a prática de valores humanos na vida diária. O que é valor humano? Não é somente pronunciar os nomes desses valores. Verdade, ação correta, paz, amor e não violência. Não é isto. మానవుని యొక్క విలువలు Os valores humanos estão presentes naturalmente como no nosso sangue.
Verdade é aquilo que deve ser dito. Ação correta é aquela que deve ser praticada. Paz é o que deve ser vivido. O amor é uma qualidade natural. A não violência não está distante da humanidade. São todas formas naturais na humanidade. Portanto, o homem é verdadeiramente um homem se ele possui estas qualidades: amor, compaixão, tolerância, solidariedade, verdade, sacrifício. Só é um homem verdadeiro que possui estas qualidades. Ira, inveja, ódio, pompa. Estas são qualidades animais. Quando ele apresentar um traço de ira nele, ele deverá distinguir: eu não sou um animal, eu sou humano. Não é uma característica que deva ser lida num livro. Mesmo animais não sentem inveja, mas ela existe muito na humanidade. Você fica encantado quando vê animais selvagens na floresta. Nenhum animal sentiria inveja de outro animal mais forte ou mais belo que ele. Animais nunca se sentirão invejosos de outros porque o outro é muito forte. Animais nunca se sentirão invejosos porque o outro está em posição de poder. Animais nunca se sentirão invejosos de um homem que possua muito dinheiro no banco. Mas no homem de hoje, em cada pequeno fator, há inveja e mais inveja. Se alguém constrói uma casa de 2 andares, vizinhos ficam invejosos. Se alguém é promovido no emprego, o subalterno sente inveja dele. Nenhum animal possui esta qualidade de inveja. Assim, como você pode se chamar de homem? Nós devemos ter uma fé verdadeira em que eu sou um ser humano. Devemos cultivar tal sentimento. Só então nos livraríamos das más qualidades e cultivaríamos qualidades humanas. Mantendo, valorizando qualidades animais, com que fé falamos de valores humanos? O copo está cheio de água pura. A não ser que você despeje a água, você não poderá enchê-lo com qualquer outra coisa. Atualmente, o homem encheu seu coração de más qualidades. Só se ele despejar as más qualidades, poderá então enchê-lo de valores humanos. Todo homem segue a trilha da inverdade. Ele não tem ideia de ação correta. Não há qualquer amor, é tudo artificial. O homem não tem coração. Como se pode esperar que alguém com uma vida tão artificial tenha valores humanos? Portanto, um professor deve limpar seu coração e mantê-lo longe de impurezas, enchendo-o com a pura divindade. A mera repetição de frases não são valores humanos. Cada professor deve se autoexaminar. Eu estou ensinando isto, mas estou praticando isto? Estou ensinando esse tipo de educação aos estudantes, mas a estou praticando? Ensinamos aos estudantes que eles só devem dizer a verdade, mas professores mentem. Como podemos esperar que estudantes os sigam? Professores são como um reservatório. Quando o reservatório está cheio com água pura, obtemos água pura da torneira. Os professores são como reservatórios e os estudantes como torneiras. Portanto, devemos limpar o reservatório. Assim como a água do reservatório, assim será a água da torneira. Portanto, um professor deve estar preparado para o sacrifício. É só com o sacrifício que ele obtém a imortalidade. Hoje, os professores não têm qualquer ideia do que seja sacrifício. Nós dizemos que ensinamos. Isso é sacrifício. Como ele está ensinando? Pode isso ser chamado sacrifício quando se receber 10 vezes o dinheiro para ensinar? Isso não é sacrifício. É fraude. Todos devem se autoexaminar. Eu estou recebendo tanto de salário. Estou trabalhando o correspondente a isso? Muito salário para pouco trabalho. Muito ensino, mas a prática é rara, pouca. É por esta razão que o país está passando por uma situação tão lamentável. Não é só isso. O professor deve ter uma mente firme. Mente estável.
వాడు ఎలాంటి వాడు? Professor é como uma placa de sinalização. గైడ్ పోస్ట్ చక్కగా దానిని ఏ విధమైన కదిలిక లేకుండా దాన్ని టైట్ చేసినప్పుడే Uma placa de sinalização deve ser fixada firmemente para que o viajante tome a direção certa. Mas se a placa de sinalização não ficar parada, se ela estiver se movendo, por exemplo, em todas as direções, perdemos o rumo. Assim o passageiro tomará a direção errada. Portanto, o professor deve ter a mente estável em primeiro lugar. Ele terá autoridade para ensinar quando tiver a mente equilibrada. Estudantes hoje são altamente inteligentes. Eles observam cada simples coisa. O professor está narrando. O que ele está fazendo? Eles observam. O professor terá o respeito e a atenção dos alunos se ele colocar em prática o que ensina. Os alunos nunca darão respeito, eles nunca seguirão o professor se ele não praticar o que diz. Assim perdemos nosso respeito próprio. Primeiro ser, a seguir faça. Então depois diga. Isto nós devemos manter, preservar. Hoje, nas organizações Satya Sai, muitos professores estão trabalhando duro, mas eles não têm orientação correta. Se você diz o que são valores humanos, eles respondem verdade, ação correta, paz, amor e não violência. Mas o que queremos dizer por verdade? O que é ação correta? O que é amor? O que é a paz? O que é a não violência? Eles não têm nenhuma ideia. Não violência significa não agredir os outros. Mas não é só isto. Não devemos ferir qualquer um com os 5 sentidos. Olhar o mal é violência. Escutar o mal é violência. Falar mal é violência. Maus pensamentos são violência. Má ação é violência. Não veja nenhum mal. Veja o que é bom. Não ouça nenhum mal. Ouça o que é bom. Não fale nenhum mal. Fale o que é bom. Não pense em nenhum mal. Pense o que é bom. Não faça o mal, faça o bem. Esse é o caminho para Deus. Se falamos em não violência, enquanto ouvimos coisas más, pensamos coisas más, como podemos dizer que é não violência? Então, o que significa Satya, verdade? Não é meramente a verdade. Se você repete o que disse, se diz o que viu, ou repete o que ouviu. A verdade deve satisfazer sua consciência. Em nome da verdade, nós continuamos a dizer mentiras em qualquer coisa simples. A verdade é Deus. Isto devemos manter em evidência. A verdade é Deus. Portanto, seja o que dissermos, deverá ser divino. Devemos ensinar os valores humanos, verdade, ação correta, paz, amor, claramente, ou você nunca poderá progredir. Tal ensinamento poderá até nos prejudicar ao invés de ajudar. Se dissermos que estamos ensinando valores humanos a milhares de estudantes, isto é um mero fato. Hoje o mundo inteiro está num triste estado. Os professores são encarnações do amor. Todos os professores da educação Satya Sai em valores humanos devem ter conduta apropriada. Estamos ensinando valores humanos há tanto tempo, mas quanto já preparamos? É suficiente um professor treinar 10 estudantes. Sai somente quer qualidade, não quantidade. É suficiente se eles são 10. Façam um esforço para experimentar primeiro, pratiquem e então ensinem. Vocês trabalham sinceramente. Vocês trabalham com todo amor e sinceridade, mas vocês não têm tido a satisfação apropriada. Qual é a razão disso?
É porque não há orientação adequada. Com a orientação correta, muito pode ser feito. Na organização Satya Sai há milhares e milhares de bons trabalhadores. Tais trabalhadores não são encontrados em nenhuma outra organização. Na medida do possível, vá com calma. Assim como vocês amam os seus próprios filhos, com o mesmo amor ensinem aos estudantes. చిన్నప్పటి నుంచి కూడాను నాయన మీరు సత్యాన్ని చెప్పండి. Desde a infância, digam-lhes: సత్యాన్ని చెప్పద్దండి. por favor, nunca mintam. చెప్పి కొన్ని విధములుగా E ensinando-lhes corretamente desde cedo, eles também irão receber ajuda de outras formas. అనగా అధ్యాపకులు ఎంత మంచి Apesar de bons ensinamentos dados pelo professor, há pais que arruinam suas crianças. O estudante o escuta com muito respeito enquanto você ensina. Ele procura dizer a verdade, mas ele vai para casa, ele encontra o pai e a mãe. కూర్చొని ఉంటారు. Eles estão sentados na sala. అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటాడు. Ele também senta lá. ఎక్కడి నుంచి నా ఫోన్ వస్తే Aí ele responde ao telefone que toca. అంటాడు తండ్రి. O pai pergunta: quem é que está ligando? ఏదో ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేశాడు నీకు అని అంటాడు. O filho diz: um amigo está procurando o senhor. నాట్ అవైలబుల్ అని చెప్పరా? Diga-lhe, meu pai não está aqui. Diga-lhe. నాట్ అవైలబుల్. Diga-lhe, meu pai não está. పిల్లల్ని అబద్ధాలు ఆడిస్తున్నారు. E os pais fazem os filhos mentir. Hoje, 99% das crianças são estragadas por seus pais. వీరందరూ కూడాను ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడాను తన కుమారుడు Hoje, todo pai acredita no filho, nunca questiona suas declarações, apesar dele se comportar mal. తన కొడుకు వచ్చి తన ఇంటికి వచ్చి నాన్న E se o filho chega em casa e diz que o boi deu à luz, perguntamos como é que foi. కొడుకులు చెప్పినదే సత్యము. O que o filho diz, ele considera verdade. సత్యం కాదది. Se um outro fala, não é verdade. మూర్ఖుడు ఎంత అప్రయోజకుడైనప్పటికీ వాడి మాట నేను నమ్ముతాను. O filho pode ser uma pessoa inútil, mas o pai acreditará nele. ఇలాంటి తండ్రులు Tais pais, filhos, irmãos são de tarastras. São esses os pais que estragam os filhos. Portanto, vocês também devem transmitir ensinamentos aos pais. Hoje o país será perfeito se os estudantes progredirem. São só os pais os responsáveis por as crianças estarem mentindo. Eles desenvolvem amor tolo em relação aos filhos. É só apego mal direcionado. Este apego e possessividade são responsáveis por todas as misérias. Devemos constantemente nos opor a isso. Devemos nos opor a tal apego. ఉంటాడు ఇంట్లో లేకపోతే బయట పారిపోతాడు. చచ్చినాడు. Devemos ensiná-lo. Se ele ficar em casa ou fugir de casa, não faz mal. ఈ విధంగా Se os educarmos desta forma, o que acontecerá ao futuro do país? ఇదే మూల కారణం. Seremos responsáveis pela ruína total do país. హ్యూమన్ వాల్యూ Os valores humanos são essenciais. కనుక ప్రతి అధ్యాపకుడు కూడాను మానవతా విలువలు Portanto, cada professor deve praticar e ensinar valores humanos a outros. కనుక మానవతా విలువలను Valores humanos devem crescer dia a dia. కేవలం భజన చేస్తున్నాము. Cantamos bhajans, చేస్తున్నాము. praticamos, fazemos japa, చేస్తున్నాము. praticamos Kriya Yoga, అనేక యోగాలు fazemos yoga, కానీ మనకు praticamos yoga. ఉన్నాయి. Apesar de praticarmos yoga, o corpo está repleto de doenças. దుర్గుణములు, దురాలోచనలు, దుశ్చింతలే. O que são estas doenças? Pensar mal, maus pensamentos. హృదయంలో పెట్టుకొని యోగాలు చేస్తే వచ్చిన ఫలితం ఏమిటి? Mantendo tais doenças em nossos corações, qual é a utilidade de se praticar yoga? Purifiquem seu coração. Vivam suas vidas com sentimentos puros. Sirvam sem egoísmo. Vocês devem compartilhar seu amor. Nosso coração é repleto de amor. Você nunca poderá exauri-lo. Ele nunca diminuirá. ప్రేమను నీవు దినములకు ఒక 10 మందికైనా పంచు. Você deve compartilhar seu amor com pelo menos 10 pessoas por dia. జీవితం సార్థకమవుతుంది. E somente então suas vidas serão redimidas. ఈ యొక్క మానవతా Portanto, hoje devemos cultivar os valores humanos, conhecê-los com desenvoltura. మనసు, మాట, క్రియయు Deveria haver perfeita harmonia entre pensamento, palavra e ação. Então, pensamento, palavra e ação deverão estar unidas. Assim não é EVH, é CCM. Primeiro C de coração, segundo C de cabeça e M de mãos. So the three H, first H heart, second H head, హృదయంలో third H hand. తెచ్చినటువంటి Portanto, deve haver harmonia entre o que vocês pensam no seu coração, pensam na sua cabeça e fazem com suas mãos. unity of mankind is banned. ఉండినప్పుడే
Quando estes três existem, ele é um homem. Quando há harmonia entre pensamento, palavra e ação, você é um grande homem, um homem-deus, declaram os Vedas. Caso haja um desvio entre o que você pensa e o que você diz, você é um pecador. Se você pensa uma coisa, diz outra, age diferentemente, você é um pecador. Devemos unificar esses três. Na cultura de Bharat, quando se fala em Namaskar, se unifica 5. Dizemos Namaskara. Qual é o seu significado interior? Os 5 sentidos externos. Os outros 5 sentidos internos. Devemos unir ambos. Isso significa unidade na diversidade. Isto é unidade na diversidade. Isso deve ser unificado. Assim deve haver unidade entre esses três, a cabeça, o coração e a mão. Este é o verdadeiro valor humano. Portanto, em nossa organização Satya Sai, devemos definitivamente desenvolver os valores humanos. Devemos desenvolver as qualidades humanas. Devemos manter-nos entre o ser e o serviço. Ser é o alicerce. Serviço é o topo. Ser é o Dharma. Serviço é a liberação. Entre ambos estão a riqueza e o desejo. Esses são os objetivos da vida humana. Os 4 devem estar unidos. Na cultura indiana, os 4 objetivos são ação correta, prosperidade, desejo e libertação. Devemos transformar os 4 em 2. Os 2 primeiros, ação correta e riqueza. Enriqueçam de forma correta. Jamais impropriamente. Nunca ganhem dinheiro injustamente. Ou por meios ilícitos. Ou roubando. Ganhem dinheiro através do Dharma. Antes de mais nada, conduta reta e riqueza devem estar unidas. Assim como o desejo e a liberação. Desejem a liberação. E não dinheiro. Ou esposa. Ou filhos. Não há desejo. Desejo pela liberação? O homem está aprisionado pelos desejos de família, riqueza e fama. Esses desejos vão minar as qualidades humanas. Neste mundo existem muitas pessoas instruídas. Toda esta instrução não tem o menor valor. Recitamos mantras. Cantamos slokas. Lemos textos. É tudo perda de tempo. É preciso praticar. Uma colherzinha de leite de vaca é melhor que barris e barris de leite de jumenta. Não precisamos saber slokas e mantras. Devemos conhecer pela prática. Devemos assimilar o que está no livro. Devemos traduzir o que ele quer dizer. Na sociedade não há unidade. Quando há unidade, podemos realizar. Encarnações do amor. Na organização Satya Sai, a união é importante. Deve haver a paternidade de Deus e a fraternidade do homem. Tudo deve ser uno. Nenhum ódio. Nenhuma inveja. Não deve haver qualquer desentendimento. Pode haver diferenças individuais, mas você deve esquecê-las. Podemos começar o trabalho dizendo, oi, irmão. Isto deve vir do coração. As pessoas falam assim, alô, como vai? Muitos tentam este truque. Este tipo de truque não presta. Este truque o iludirá. Você deve seguir seu coração. Você pratica com amor. Cultive sentimentos divinos. Estes são verdadeiros valores humanos.
Deus habita seu coração. కాబట్టి ఈ వచ్చే భావములన్నీ కూడాను దైవ భావములే అని నీ విశ్వసించు. Tenha fé e o sentimento que sairá do coração fará o resto. కఠినమైనటువంటి పలుకుతో నీవు బాధించవద్దు. Nunca use palavras ásperas que machuquem. But you can speak always obligingly. Não se pode agradar o tempo todo, mas pode-se falar agradavelmente. మంచి మాటలతో నీవు పలకరించు. Fale suavemente. కనుకనే అప్పుడే మనకు ఆ హ్యూమన్ వాల్యూ వస్తుంది. Só assim teremos valores humanos. Tendo maus pensamentos, você discriminará. Diga a si mesmo, eu sou um homem, não um animal. Aí suas más qualidades desaparecerão. Se você estiver com raiva, não entre em discussões nem brigue com a pessoa à sua frente. Imediatamente saia daquele local. Fique quieto. Pergunte a si mesmo, sou um homem ou um animal? Eu sou um homem, não um animal. Assim vocês farão um esforço para se afastar daquela qualidade. Os valores humanos são realmente essenciais. Tendo orientação apropriada, sem ser artificial, devemos começar a ensinar praticando o que dizemos. John Sai diz que a educação Satya Sai em valores humanos é praticada em várias faculdades e universidades. É um motivo para nos sentirmos muito felizes. Mas devemos ser extremamente cuidadosos. Os estudantes ficarão contentes no início. Mas se não houver prática adequada, eles se tornarão justamente o oposto. Assim devemos nos desenvolver lentamente. Portanto, se desejarem resultados rápidos, progressos rápidos, seguramente falharão. É como um chute de uma bola de futebol, sobe e desce rápido. Devemos começar lenta e tranquilamente. Se formos devagar, o resultado será lento, mas será permanente. Assim, muitos professores podem se iniciar no treinamento em valores humanos, mas pelo menos devem ensinar e corrigir 1 ou 2 estudantes. Hoje o mundo inteiro está cheio de doenças. Uma delas é a inveja. Não se é capaz de aceitar o progresso do outro e não se consegue tolerá-lo. Assim nos livremos desta doença que se desenvolve. Mesmo que o critiquem, mesmo que o acusem, mesmo que zombem de você, mantenha silêncio. Tenha paciência. Esta tolerância lhe trará grandes resultados. Tal paciência lhe fará vencer todos os tipos de táticas perversas. Portanto, devemos ser pacíficos. O professor deverá ter os 3 P's para ensinar um estudante. Os 3 P's são: o primeiro P é pureza. O segundo P é paciência. O terceiro P é perseverança. Quando estes 3 estão presentes, pode-se conseguir qualquer coisa. Estamos perdendo paciência. Não temos pureza. Qual é a razão para a ausência de pureza? Quando não há plena fé, não haverá qualquer pureza. Se você tiver plena fé em Swami, você terá pureza. Quando o equilíbrio é perdido, se é vacilante e duvida como São Tomé, não haverá pureza. Plena fé. Tudo é pleno. Devemos adquirir tal plenitude. Se você tiver plena fé, você terá paciência plena. Deixe cada um pensar como quiser. Em resumo, eles podem pensar sobre a comunidade. Eu não tenho erro. Portanto, isto não me atinge, não é meu dever. Vocês devem ter esta firme convicção. E ninguém dirá nada. As pessoas podem comentar, mas finalmente se calarão. Portanto, todos os professores de valores humanos devem ter fé inabalável. O marido pode criticar.
O vizinho pode ofendê-lo. Podem censurá-lo dizendo que você faz parte da sociedade e não está isolado do mundo. Não tenha medo de nada. Sinta que este é o seu modo de vida. É o meu modo de vida. Qual é o propósito da vida? Faça a pergunta a si mesmo. É comer? É dormir? Ou é tudo mero divertimento? Beber? Não é isto. Beber, comer e finalmente morrer? Nosso propósito último é morrer? O propósito da vida é conhecer nosso próprio ser. Primeiro se pergunte, coloque-se a questão, quem sou eu? Você está longe da questão. Nós esquecemos nossa verdadeira identidade, vivemos perguntando, quem é você? Qual é seu nome? De onde você veio? Você jamais se pergunta, quem sou eu? Estranhos podem dizer milhares de coisas, mas nunca, quem sou eu? Se você se conhece, conhecerá o outro homem. Eu sou o homem, ele também é um homem. Eu sou Deus e ele também é Deus. Este é um caminho bem fácil. Aquele que não conhece seu próprio ser continua acusando, continua criticando, continua prejudicando os outros. Portanto, devemos cultivar o amor dentro de nós mesmos. Os valores humanos, verdade, ação correta, paz, amor, não violência. Você tem 5 dedos. Os 5 dedos, verdade, ação correta, paz, amor e não violência. Quando todos os 5 dedos agem em conjunto, você pode segurar o copo. Você pode segurá-lo com um dedo? Você pode segurar com o dedo indicador? Devemos unir todos os 5 dedos. Isto são valores humanos. Nunca separem os 5 dedos. Deveria haver cooperação entre os 5 dedos. É somente cooperação, não operação. Cooperação é necessária. Este é o verdadeiro Dharma. A unidade é a verdadeira vida humana. A unidade é o objetivo da vida. Isto garante unificação com o divino. Assim todos devem ser unidos. Devemos também solucionar o problema da vida. Devemos educar nossas crianças e fazer com que se tornem líderes ideais deste país. Assim devemos falar sobre os valores humanos dentro e fora de casa. Primeiro devemos ensiná-los em casa. Mas hoje o que está ocorrendo? Um professor? Um professor tem 2 filhos. Ele deixará seus filhos em casa e continuará ensinando valores humanos fora de casa. O que os outros pensam? Por que ele não ensina seus próprios filhos se isso é bom? Porque ele não o faz para seus filhos. Podemos ser alvo de muitas considerações desse tipo. Comece em casa. Insista para que seus filhos se unam aos outros. Então haverá unidade. Aí você cultivará a pureza. Devemos compreender a inteligência dos estudantes modernos e comportar-nos de acordo. Para todas as misérias, tristezas e problemas do mundo de hoje, a ausência de valores humanos é responsável. Pode-se estar numa posição elevada, ter um bom diploma e ser rico, mas se não se tem valores humanos, tudo isso é desperdício. Portanto, devemos primeiro cultivar os valores humanos. A paz é realmente essencial. A verdade é mais essencial. E aí, compaixão, amor, que tudo unifica. Pois é só o fio do amor que unifica, que ata a humanidade. Isto é unidade. Isto é a natureza do ser. Há só o Supremo Espírito, a alma. Se cultivarmos o sentimento de unidade, todos poderão viver como irmãos. Hoje os valores humanos são muito, muito necessários. Os valores humanos provêm do coração. Eles são os que nos levarão a praticar. Em todo assunto, primeiro deve-se praticar para depois ensinar. Não é tão fácil. Mas mesmo assim devemos fazê-lo. Somente da luta poderemos obter resultados.
Vocês devem trabalhar duro. Para aprender a dirigir, devemos nos esforçar. Similarmente, aprendam valores humanos. Pratiquem-los. Nada se pode obter sem prática. Assim também como andar, falar, ler, escrever, tudo vem da prática. Assim pratiquem valores humanos. Reflitam pela manhã. Eu estou ensinando a estudantes. Eu ensinei? Eu satisfiz minha consciência? Eu estou praticando? É assim que todos deveriam examinar seu próprio ser. Se alguém encontrar qualquer erro dentro de si, deverá corrigir-se no dia seguinte. Se agirmos assim, isto atrairá todo o país e conquistará o respeito de todos. Satya Sai só deseja uma coisa. Todos devem ser bons, tudo deve ser bom. Este universo deve ser feliz. Não tenham mau sentimento sobre ninguém. Jamais firam alguém. Não importa se vocês sofram, mas não façam outros sofrerem. Esta é a soma de todas as 18 escrituras e épicos da cultura indiana. Ajudar sempre, ferir jamais. Você não deve ferir ninguém. Outros podem ferir você. Pensem da seguinte maneira: é bom para mim, é bom para mim, é bom para mim. As dificuldades lhe darão felicidade. O sofrimento lhes dará felicidade. Se há pôr do sol, haverá amanhecer no dia seguinte. O prazer e a dor são como o calor e o frio. Nós não devemos temer nada, nem ninguém. Só devemos temer uma coisa. Deve haver temor ao pecado. Devemos temer o pecado. Devemos amar somente um. Devemos amar Deus. Ame Deus. Ame Deus. Tema o pecado. Ame Deus. Moralidade na sociedade. Moralidade na sociedade. O que adianta se não há moralidade na sociedade? Quando não há moralidade, não haverá medo do pecado. Quando não há medo do pecado, não pode haver amor a Deus. Portanto, primeiro, moralidade na sociedade. Nós crescemos, nascemos e nos desenvolvemos em sociedade. Assim devemos desejar o bem-estar da sociedade. Nosso bem-estar depende do bem-estar da sociedade. Se quiserem ser bons, a sociedade deverá ser boa. Vocês devem ter uma mente ampla. Não apenas um coração amplo. Vocês devem ter uma mente ampla. Desse modo, devemos ensinar os valores humanos carinhosamente aos estudantes. Devemos lhes dizer que eles devem dizer a verdade. Sob nenhuma circunstância, nunca minta. Se cometeu um erro, aceite o erro e assuma. Mais tarde você pode obter o respeito. Aquele que aceita o próprio erro será respeitado. Assim, a Dharma. O que é este Dharma? Dizemos que a ação correta é Dharma. Isto não é Dharma. Dharma significa satisfação para a própria consciência. Faça aquilo que fará sua consciência ficar satisfeita. O que se faz é caridade, mas não Dharma. Se vocês dão algo, é caridade, não Dharma. Dharma é um oceano infinito. Em português, não há tradução para Dharma. Dharma é Dharma. Quando vocês seguem a verdade, é fácil ter Dharma. Professores, nunca fiquem desapontados.
Cultivem bons sentimentos. మానవతా విలువలను దినదినాభివృద్ధి గావించండి. Cultivem valores humanos dia após పిల్లలకే dia. కాదు, పెద్దలు కూడా బోధించండి. Não só as crianças, ensinem adultos também. పూర్వము మీరు అనుభవించండి. Todavia, antes de ensinar, experimentem vocês mesmos. శాశ్వతంగా నిలుస్తుంది. Então o ensinamento ficará para sempre. తాత్కాలికంగా పెరుగుతుండా అనుకొని మనము Não se sintam insatisfeitos a respeito dos resultados. మనం కష్టపడి Recebam bem as dificuldades. Em todas as escolas, os valores humanos devem ser cultivados. Em todas as escolas e faculdades, devemos cultivar valores humanos. మంచివాడు నాకు తెలుసు. Swami sabe que os estudantes são muito bons, mas os professores e os pais os estão estragando. Mais que os professores, os pais estão estragando os filhos. O que quer que seja dito, os pais acreditarão no que os filhos lhes dizem. తండ్రి Como é tolo esse pai! ఫాదర్కు పోలీసు అనే వస్తాడు. O pai tolo terá um filho tolo. Portanto, devemos ensinar-lhes corretamente. ఆ విధమైనటువంటి సత్యంలో Se seguirmos a senda da verdade, o país progredirá. మన భారతదేశమే కాదు, Não somente na Índia, há valores humanos em todos os outros países. క్షేమంగా ఉంటుండాలి. Todos devem ser felizes. సులువుగా ఉంటుండాలి. Todos os países devem ser pacíficos. దైవం బిడ్డలే. Todos são filhos de Deus. ఆ విధమైనటువంటి Com este amplo sentimento de amor, తప్పక అభివృద్ధి పరచాలి. devemos cultivar os valores humanos de fato. దీనికి Devemos também cultivar ou ampliar o nome do Senhor. Boa qualidade é o bom caráter. నడత, Comportamento. ఆ యొక్క బిహేవియర్ సరిలేకపోతే ఏమీ ప్రయోజనం ఉండదు. Nada adianta se não houver conduta apropriada. Devemos desenvolver a conduta apropriada também. శాంతి నహీ. హరి భజన బినా సుఖ శాంతి నహీ. హరి నామ బినా ఆనంద నహీ. హరి నామ బినా ఆనంద నహీ. हरि भजन बिना शांति नहीं. जप ध्यान बिना योग नहीं. प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं. दया धर्म बिना सत्धर्म नहीं. भगवान बिना कोई रत्न नहीं. हरि नाम बिना परमात्मा नहीं. हरि नाम बिना परमात्मा नहीं. हरि हरि भजन शांति नहीं. हरि हरि भजन बिना हरि नाम बिना आनंद नहीं. हरि भजन बिना सुख शांति नहीं. सुख शांति नहीं. सुख शांति नहीं.